O objetivo então é falar sobre as notas técnicas que saíram recentemente aí da Vigilância Sanitária da Anvisa. São notas técnicas todas voltadas aí ao combate do Covid-19, sem prazo assim, de por quanto tempo que vai valer. Carol, vai valer para sempre? Para sempre é muito tempo, não sei. Vamos ver para quando, por enquanto a gente tem que seguir essas normas, até quando a gente não sabe, tá? Todos os estabelecimentos que já estavam acostumados a lidar com as boas práticas, já estavam habituados a lidar com as boas práticas, já estão saindo aí um passo à frente, tá? Por quê? Porque vocês podem observar, vou falar aqui de cada nota técnica especificamente para vocês, mas vocês podem observar que todas as notas técnicas que saem, elas prezam muito pelas boas práticas. Sempre o foco são as boas práticas. A gente vai intensificar um procedimento ou outro, a gente vai fazer um ajuste, mas em via de regra geral, as boas práticas estão aí o tempo inteiro, tá? É falado das boas práticas o tempo inteiro. Então, a primeira nota técnica que saiu agora recente foi a nota dessas mais recentes, tá, gente? Eu peguei as últimas atualizações. A nota mais recente foi a nota número 47, que ela fala sobre os produtos saneantes que podem substituir o álcool 70%, tá? O que vem descrito nessa nota? O que eles especificam nessa nota? Mais uma vez, que a gente deve trabalhar só com produtos regularizados pela Anvisa. Nas boas práticas a gente já trabalhava dessa forma, a RDC 216 fala isso, que a gente deve trabalhar somente com produtos regularizados pela Anvisa. Que a gente deve seguir as orientações de diluição, tempo de contato, forma de uso do produto, conforme a orientação do fabricante. Então, os produtos que são regularizados, eles têm o rótulo completinho, com todas essas informações, e a gente vai seguir essa orientação. Porque, por exemplo, no caso de um sanitizante de hortifruti, cada local que a gente chega, às vezes você chega em restaurantes diferentes, tem sanitizantes diferentes, de marcas diferentes. Um você tem que deixar 10 minutos, outro você tem que deixar 15 minutos. Cada um funciona de uma forma diferente. Então, a diluição de produtos sanitizantes, saneantes de piso, parede, é o mesmo princípio. Esse vai diluir para 10 partes, aquele vai diluir para 5 partes, esse é aplicação direta, não precisa diluir. Então, cada produto tem uma orientação. A gente vai seguir a orientação conforme o fornecedor, tá? Então isso aí também não muda, a RDC 216 já falava isso, e isso só vem reforçando, né? O uso de álcool. O uso de álcool ele é reforçado tanto para sanitizar, para finalizar a sanitização de bancada, de cadeira, enfim, tem várias superfícies, e sanitização de mãos também, tá? Essa legislação fala um pouco em relação à questão do álcool específico para mãos, que já me fizeram essa pergunta: Carol, qual a diferença do álcool de mão e o álcool 70 comum? Qual que é a diferença? O álcool para mãos, ele tem um produto hidratante para mão, para não ressecar tanto as mãos. Então, quando a gente for usar álcool para mão, a gente deve dar preferência para o álcool específico para sanitização das mãos, e não o álcool líquido comum. Porque o que acontece? Quando a gente usa muito o álcool ou qualquer produto de limpeza, de higiene, se você não usa o produto adequado, vai ressecando a mão. A questão do álcool é super visível, né? A gente lava a mão o tempo inteiro, passa álcool o tempo inteiro, a mão vai ressecando. E aí, nesse que resseca, você abre uma ferida, né? Para poder entrar aí micro-organismos. Então, o ideal é usar o álcool específico para mãos. Mas, se não tiver, ok, vamos usar o álcool 70 líquido mesmo, tá? Que mais? Ela vem reforçando sobre a frequência de higienização de maçanetas, telefone, maquininha de cartão, teclado, todos esses objetos que a gente usa com muita frequência e que a gente não tem hábito de sanitizar, né? Não tem hábito de higienizar esses equipamentos. Então a legislação vem falando sobre a higienização desses equipamentos também, tendo o seguinte cuidado: os equipamentos que são eletrônicos, por exemplo, ele fala sobre o uso do álcool isopropílico, que é um álcool que ele evapora mais rápido, ele é mais específico para equipamentos eletrônicos, né? Para não estragar o equipamento também, porque o objetivo aqui não é estragar nada, o objetivo é a gente proteger. A higienização de superfícies
piso, parede, banheiros, é recomendável o uso de luva descartável, tá? Nesse caso da pandemia, eles estão recomendando o uso de luva descartável e descartar essa luva após a higienização. E aí, logo depois, lavar as mãos, porque o pessoal tem o hábito de usar luva e não lavar as mãos, né? Porque a luva traz a falsa sensação de segurança, então a pessoa usa a luva e não lava a mão. A recomendação é que se use a luva como um EPI nesses casos para poder evitar a contaminação da própria pessoa, né? E lavar a mão, retirar essa luva, descartar essa luva após o uso e lavar as mãos em seguida, tá? Como já é recomendável também na RDC 216, não usar esfregão, vassoura, essas coisas que podem levantar poeira e trazer trazer uma poeira em suspensão que pode contaminar o nosso ambiente ao invés de estar limpando, né? A recomendação é realmente lavar, jogar o produto sanitizante, tá? Sem o uso de vassouras e esfregões, tá? Ele fala, o objetivo dessa nota técnica são produtos que possam substituir o álcool 70, né? Então ele tem uma lista, nessa legislação tem uma lista de produtos. Eu vou citar 4 aqui que são mais comuns, que a gente usa mais, que é o hipoclorito de sódio, que é a água sanitária, né? Que a gente pode diluir ela. O hipoclorito a 0,1%. Alvejantes contendo hipoclorito, então são produtos institucionais, industrializados que contêm hipoclorito e que a gente pode usar também na área de manipulação. O quaternário de amônia, que ele é muito recomendado aí naqueles tapetes sanitizantes. A gente tanto pode usar o hipoclorito quanto a gente pode usar o quaternário. Qual que é a vantagem do quaternário? O quaternário, ele resiste mais tempo, né? O hipoclorito, ele é mais... ele evapora mais rápido, então ele perde a ação mais rápido. O quaternário é mais indicado por conta disso, tá? A ação dele é mais prolongada. E desinfetantes de uso geral com regularização da Anvisa, tá? Mas existem mais outros aqui, tem mais 1, 2, 3, 4, mais 5, além desses 4 que eu falei, tem mais 5, são 9 itens que essa legislação vem trazendo de produtos recomendáveis. Esses são o que a gente usualmente usa na área de manipulação, por isso que eu citei eles. A próxima é a NT48. A NT48, ela vem falando sobre a produção segura de alimentos durante a pandemia. A produção segura de alimentos é, mais uma vez, falando sobre as boas práticas, tá? Os cuidados que a gente deve ter na área de boas práticas, saúde do manipulador, higiene de mãos, ela tem alguns itens destacados dentro dessa legislação. O primeiro item que eles destacam é justamente a saúde dos colaboradores, tá? Que a gente tem que ter o cuidado de capacitar esses colaboradores, explicar para eles sobre sintomas, explicar para eles sobre prevenção, sobre essas questões de intensificação de procedimentos, uso correto de máscara. A gente tem que fazer um treinamento, uma capacitação desses funcionários, tá? Específico, uma capacitação específica para o combate e prevenção ao Covid-19, tá? A gente tem que orientar eles a comunicar se eles tiverem algum sintoma e se dentro da família, parentes na mesma residência também tiverem algum sintoma. Então, se dentro da casa deles alguém teve sintoma ou eles estão com algum sintoma, eles devem comunicar à empresa, porque eles devem ser afastados e ficarem em observação para a gente não correr o risco dentro do ambiente de trabalho de manter alguém com possibilidade de estar com o Covid-19, né? A gente vai aumentar a higiene nos ambientes e aumentar a orientação de higiene pessoal deles, né? Por exemplo, como lavagem de mãos. Espaçamento entre os funcionários é recomendável. Carol, como é que eu vou fazer espaçamento entre os funcionários dentro da cozinha? A gente pode tentar fazer, se for possível, a gente colocar eles dentro de áreas de trabalho diferentes, né? Ou espaçamentos de 1 metro, a recomendação da legislação, e ampliar os turnos de trabalho, né? A gente mudar os turnos de trabalho, não deixar, por exemplo, um turno só. A gente dividir os turnos para dividir o número de funcionários, para conseguir permitir uma menor quantidade de funcionários dentro de um turno de trabalho, tá?
E usar barreiras físicas de acrílico, por exemplo, pode ser na área de trabalho, pode ser na área de refeição desses funcionários, pode ser a mesa, colocar as barreiras em X, assim, o acrílico ou o vidro dividindo a área como se fossem baias, né, para eles sentarem e fazerem a refeição, tá? Essas barreiras físicas também são recomendadas. Higienização das mãos. Ela recomenda que seja reforçada a questão do como e quando fazer a higienização das mãos. Então, cartazes de orientação de higienização das mãos, já existe, a RDC já pede pra gente colocar isso na área de trabalho, mas eles pedem para reforçar. Então, tem uma outra legislação aqui, agora eu não sei se é essa, que eu já li tantas, agora eu já até me perdi. Tem uma que fala, inclusive, pra gente afixar cartazes de orientação de lavagem de mãos para os clientes também, tá? Então, não só na área de manipulação de alimentos, mas para os clientes também afixar cartazes de orientação de como lavar as mãos, tá? Pro cliente também ficar orientado e fazer da forma correta, né? Então, como e quando, né? Porque na área de manipulação, a gente segue aquelas regras, né? Antes de iniciar o trabalho, depois de parar o serviço, quando trocar de atividade, depois de fumar, depois de tocar no cabelo, na roupa ou no sapato, enfim, a legislação fala de vários itens, né? Depois de tarefas de limpeza, então a gente vai continuar seguindo essas regras também. Depois de todas essas situações, a gente tem que fazer a adequada higienização das mãos. Então, depois de ir ao sanitário, que mais? Quando retornar dos intervalos, depois das refeições, lavar as mãos de forma adequada, né? Então, a gente vai seguir essa orientação também aqui nessa legislação. O próximo item fala da higienização de ambientes, ambiente, equipamento e utensílios. Ela fala sobre o aumento da frequência da higienização desses equipamentos, o uso mais uma vez, o uso de produtos regularizados pela Anvisa, o uso de EPI, reforçando a questão da luva, por exemplo, para limpeza pesada, o luva descartável, que depois é descartada e lavar a mão, e reforçar o treinamento com os funcionários específicos de limpeza, para eles poderem fazer o uso adequado do produto, o uso adequado do EPI, tá? Para evitar também uma contaminação química, porque às vezes o funcionário quer fazer bem feito e ele acaba botando mais produto químico, não vou fazer mais concentrado, não vou diluir tanto para poder fazer mais efeito. Não faz mais efeito, às vezes pode trazer até uma contaminação química para o nosso alimento. Então é um risco, a gente tem que fazer essa orientação, reforçar essa orientação com o nosso funcionário, tá? Eu peguei uma situação que não é essa, só abrindo um parênteses, porque eu me lembrei dessa história que é ótima. Um cliente que ia iniciar com uma empresa institucional de produtos, com produto de detergente e detergente com sanitizante. Eles nunca tinham usado e iam iniciar o uso desse produto. Só que ele era extremamente concentrado. A pessoa que veio fazer o treinamento trouxe um frasco para poder diluir e falou assim, é um dedinho do produto e o resto você completa de água. E aí ele explicou, ensinou a diluição, fez a marcação dentro do frasco para poder diluir correto, botar a quantidade certa e tal. E aí ele falou assim, olha, não se preocupem que vocês só vão errar uma vez. Porque depois que vocês errarem a primeira vez, se vocês botarem muita concentração do produto, vocês vão se arrepender amargamente, porque ele produz muito sabão, muita espuma, e vocês vão passar horas tentando enxaguar. Então, quando a gente exagera, né, no produto, às vezes eu vou botar mais concentrado para fazer mais efeito. Você exagera, você pode estar causando um problema muito pior. E aí eu achei muito engraçado o jeito que ele falou, vocês só vão errar uma vez, vocês nunca mais vão fazer ele muito concentrado, porque vocês vão se arrepender amargamente, porque ele vai produzir muito sabão e vocês vão ficar horas aí tentando enxaguar, né? Então, o produto, se ele tem uma concentração, se ele tem uma diluição correta, é para seguir a diluição correta, né? O funcionário quer, às vezes, fazer bonito, botando mais, não vai fazer bonito e pode até causar. Se for o caso de higienização de bancada, de equipamento, pode até causar uma contaminação para o alimento, tá? Então, tem que fazer essa orientação, esse treinamento bem certinho com o funcionário para ele não cometer esse tipo de erro, tá? Que mais? Higiene e conduta pessoal é outro item dessa nota técnica, 48. Mais uma vez, reforço na questão de higiene pessoal e no ambiente de trabalho, tá?
trocar o uniforme diariamente, não pode usar o uniforme fora da área de trabalho. Então ele vai sair para o intervalo, ele vai sair para um descanso, ele não pode ficar sentado na rua em qualquer lugar, ele tem que tomar cuidado com o uniforme dele. Vai ir para o trabalho ou vai embora do trabalho, ele não pode ir para o trabalho nem embora do trabalho com o uniforme. O uniforme é para ser usado dentro das dependências da empresa, tá? Essa nota técnica vem reforçando essa questão também. Vem reforçando as questões de higiene pessoal, de boas práticas dentro do estabelecimento. Não usar adorno, usar unhas limpas, curtas e sem esmalte, não usar celular, não cantar, tossir, espirrar dentro da área de manipulação, tá? A empresa deve dispor quantidade de EPIs suficientes para o funcionário. Então agora, por exemplo, a máscara, eu recebo muito essa pergunta. Carol, a máscara é o funcionário que tem que levar, a empresa que tem que disponibilizar. A empresa que tem que disponibilizar. A máscara, ela faz parte do uniforme, ela faz parte do EPI, dos equipamentos de proteção individual do funcionário. Então a empresa tem que disponibilizar. Eu vi que tem uma pergunta aqui antes de eu passar para o próximo. Diluição é por conta do fornecedor? Diluição do produto? Então, o que acontece? O frasco, a embalagem do produto, ela vem descrito como é feita essa diluição. Quando são esses produtos industriais, esses produtos institucionais, que a gente chama, são empresas especializadas em produtos de limpeza, eles usualmente fazem o treinamento do nosso manipulador, tá? Eles mandam alguém para vir fazer o treinamento do nosso manipulador. Isso é ótimo, porque eles ouvem de uma pessoa de fora, eles dão, parece que traz mais credibilidade, né? E usualmente eles fazem esse treinamento. E tem empresas que tem uma outra coisa que eu acho muito bacana, se forem aqueles galões grandes, que são diluidores, que você instala, né, no DML, na área de material de limpeza, você instala esses diluidores e o produto dilui de acordo com que passa a água. Ele é instalado direto na fonte de água, né, no próximo da saída de água do estabelecimento, e aí a água passa por dentro do produto, já dilui, já sai da forma correta para uso. Quando faz essa diluição é muito mais prático, porque aí não corre o risco do funcionário fazer a diluição errada e gasta menos produto, porque a questão da diluição errada ainda tem esse outro ponto, né? Porque gasta mais produto, e esses produtos institucionais, eles não são baratos, justamente porque a diluição deles normalmente é grande. Você usa um pouquinho para 5 litros, sei lá. E aí, se for diluído de forma correta, né? Mas se você não diluir de forma correta, você gasta muito produto, risco de contaminar o alimento e o gasto é aumentado, né? Então, quando instala esses diluidores, é maravilhoso, tá? Porque aí facilita horrores, facilita a vida do manipulador e reduz o custo de uso do produto, certo? Que mais? Matéria-prima. O que a legislação vem falando? O que essa nota técnica vem falando em relação à matéria-prima? A higienização das embalagens dos produtos que chegam, né? Das matérias-primas, embalagem, mercadoria que chega. O ideal é que seja feita a higienização de todas as embalagens, tá? E que o funcionário que faz essa higienização mantenha a distância do entregador, que ele lave as mãos após o recebimento, ele tem acesso a um ponto de água para ele lavar as mãos depois do recebimento, tá? Ele vai tomar os mesmos cuidados que o manipulador de alimento. Ele também está manipulando um alimento que ainda vai ser processado, mas ele também está manipulando, né? Ele é um manipulador indireto, então tem que ter todo o cuidado também. Transporte, qual o cuidado que essa nota técnica vem falando em relação ao transporte? Aumento da higienização do transporte como um todo, né? Da caixa de transporte, do carro, da moto, se for o caso de uma moto, do guidão da moto, da maçaneta do carro, do espaço onde é guardado esse alimento no carro, a caixa térmica onde vai ser transportado. A gente vai aumentar a frequência de higienização de tudo isso também, tá? E, regra geral, em relação ao alimento, Covid e boas práticas, essa nota relata, mais uma vez, como a gente já ouviu diversas vezes, que não tem evidências de que tem uma contaminação pelo alimento, né? Do Covid através do alimento.
Mas a gente não tem que preocupar só com o alimento, a gente tem que preocupar com a manipulação como um todo, né? Então todos os cuidados acima tem que ser, a gente tem que ter atenção a todos eles, porque não basta o alimento ser feito de forma correta e a gente contaminar ele num segundo momento de processamento, tá? Então, regras gerais de boas práticas e intensificar as boas práticas sempre. Nota técnica número 49, atendimento direto ao cliente durante a pandemia. Distanciamento físico, ela pede 1 metro de distanciamento entre as mesas, evitar aglomeração, então atitudes que a empresa pode ter para evitar aglomeração, como demarcação no chão de fila, aviso para que as pessoas mantenham o distanciamento, uso de barreira física quando for o caso, por exemplo, no atendimento de caixa, atendimento de balcão para pegar a coisa no to-go, né? Você encomenda e vai lá no restaurante para pegar, então barreiras físicas para evitar o contato do atendente com o cliente, tá? Tudo isso é recomendado. Falou de distanciamento, agora o próximo item é justamente a barreira física. Essa barreira física, ela tem que ser impermeável e de material lavável. Eu tenho que conseguir limpar essa barreira física. Então tem que ser um acrílico ou um vidro que eu possa fazer a higienização correta dessa barreira, tá? O uso de proteção facial, que é aquela face shield que o pessoal usa no rosto, não é recomendável essa face shield dentro da área de manipulação, pelo risco, pelo calor excessivo que ela gera, né, dentro da cozinha, e o risco de acidente, tá? Dela ser plástico e derreter, machucar o funcionário. Então ela é recomendada para uso no atendimento. Pessoal de caixa, pessoal de atendimento, de entrega de refeição, é recomendado o uso dessa face shield, tá? E ela também tem que ser de material lavável, impermeável, para permitir essa limpeza aí com frequência, tá? Os alimentos que são expostos, eles têm que ser preferencialmente embalados, tá? Por exemplo, você vai numa padaria que antigamente tinha várias coisas expostas. O pão, por exemplo, você podia pegar o pão? Não pode, tem que ser servido por um atendente. Se for salgadinhos, por exemplo, ele tem que estar embalado, ou então tá lá dentro da vitrine fechada pro funcionário servir e você levar, tá? Não pode ficar o alimento exposto. Essa legislação fala em relação a buffet, cuidados com buffets, proteção aquelas proteções que a gente usualmente já vê nos buffets de autosserviço, né? Self-service. Aquelas proteções acrílicas ou de vidro que a gente já vê, que chamou corta-cuspe, né? É obrigatório. Um posicionamento para a higienização das mãos dos clientes, a gente fazer orientação e disponibilizar uma pia na área se for possível, uma pia na área de atendimento para o cliente realizar a higienização das mãos, ou disponibilizar o álcool 70 logo no início, né, do buffet para o cliente conseguir higienizar as mãos. Se for possível, disponibilizar um colaborador para realizar esse serviço. Eu já tinha recebido essa pergunta há muito tempo atrás, logo quando começou fechamento, abre ou não abre, eu já tinha recebido essa pergunta. Carol, como é que vai funcionar os self-services? E a minha opinião era essa. Eu falo, gente, self-service eu acho que é o serviço mais difícil que tem, porque as pessoas passam no self-service conversando, cada um pega no talher, então é um risco de todo mundo botando a mão ali naquele talher, é um risco absurdo. A pessoa pode espirrar ali em cima, a pessoa vai conversando, enfim, o self-service é um risco absurdo. Então, aí eu falava isso, eu falei, de repente o self-service pode voltar com o atendimento de serviço do colaborador. O colaborador vai realizando o serviço, né? Como se fosse um bandejão universitário que tem uma copeira, um funcionário realizando esse serviço, né? Mas eu estava sugerindo isso da minha cabeça e veio falando isso, que é uma das sugestões, isso aqui não é uma exigência, é a possibilidade de um colaborador realizar o serviço, tá? Orientar o cliente, botar sinalizações de orientação do cliente para ele evitar de conversar durante o serviço. Já me adiantando, só por curiosidade, a legislação, a próxima que eu vou falar, a nota técnica de Brasília, da reabertura, ela vem proibindo o buffet,
tá? Então o buffet de autosserviço ele vem proibido. Então a reabertura de bares e restaurantes, exceto buffets, ele já vem com essa proibição. Essa nota técnica, como ela é nacional, ela vem com essas orientações. Então eu acredito que cada vigilância local vai dar o seu pitaco, vai dar a sua intervenção pontualmente em cada cidade, né? O acrílico no buffet será obrigatório ou os richots servem como barreira? Richot não serve. Eu acredito que vai ter que ser obrigatório aqueles que é vidro mesmo, sabe? Aquele que você tem uma barreirazinha mesmo, você não consegue... Você enxerga assim, por aqui, né? Você tem aqui, se você estiver conversando, se você estiver falando, tá, tem uma barreira de acrílico ou de vidro, que é o famoso corta-cuspe, né? Eu imagino que não seja permitido os richots. Não fala especificamente, mas ele descreve que tem que ter uma barreira de proteção, tá? Então não fala especificamente, não pode usar richot, mas fala que tem que ter a barreira de proteção. Então eu acredito que vai ter que ter essa barreira, o pessoal vai ter que adaptar aquelas barreiras corta-cuspe, tá? Uso de EPI, o que fala nessa legislação? Máscara, orientar o nosso funcionário quanto ao uso de máscara. A gente vai ter que fazer essa orientação para o cliente também, tá? A gente botar sinalizações no estabelecimento de que é obrigatório o uso de máscara. Essa legislação fala da troca a cada 3-4 horas da troca de máscara, observando a questão de umidade. Se ela estiver úmida, ela tem que ser trocada, né? E a luva, ele vem fazendo uma orientação em relação à luva. A luva não substitui a lavagem de mãos. Mais uma vez, o que a gente sempre falou nas boas práticas. Alguém aqui manda usar a luva ao invés de lavar a mão? Não, a mão tem que ser lavada. Não existe usar luva porque eu não quero lavar minha mão. Não existe isso. A recomendação é lavar as mãos. Quando que a gente vai usar luva? Essa legislação, inclusive, fala e é falado isso também na 216. A gente vai usar luva quando você está manipulando um alimento pronto para consumo. Por exemplo, eu vou cortar um pão, vou montar um sanduíche ou cortar o pão. Vou segurar o pão com a minha mão, eu boto uma luva nessa mão, seguro o pão, corto o pão para montar um sanduíche. Por exemplo, eu vou misturar uma salada de maionese, eu vou misturar com a mão, eu boto luva para misturar. Mas no dia a dia de trabalho não existe a gente usar luva para trabalhar, tá? E a legislação vem reforçando isso mais uma vez. O uso de luva não substitui a lavagem de mãos. Então a recomendação continua sendo lavagem de mãos, tá? Ai, porque eu tenho um ódio, o povo usa luva pra tudo. Eu acho o fim do mundo. E o cliente que não é orientado, né, minimamente orientado, ele acha ruim quando a gente não tá com luva, né? E não existe isso, não existe usar luva o tempo inteiro, tá errado. A luva tem a forma correta de ser usada, tem o momento correto de ser usado, né? Porque o que acontece com o uso da luva é a falsa sensação de limpeza, a falsa sensação de segurança do funcionário, e ele pega tudo com aquela luva. Então ele acaba contaminando muito mais o alimento porque ele tá usando a luva para tudo. Então, não existe usar luva para tudo, tá? Mais uma vez. De novo, essa legislação fala sobre a higienização das mãos. Mais uma vez, o quando higienizar, como higienizar, disponibilizar cartazes, tá? Ela fala também. Disposição do ambiente. Ela fala em relação a essa legislação, fala sobre o atendimento ao cliente, né? Então, o que ela pede em relação à disposição para o cliente? Evitar aglomeração, então espaçamento mínimo de 1 metro. Retirar mesas para poder manter esse afastamento. Se não for possível retirar essas mesas, a gente vai interditar as mesas que são coladinhas para poder permitir esse afastamento adequado. Controlar o acesso dos clientes, então de alguma forma a gente restringir o acesso do cliente para não ter aglomeração, né? Dispor, essa aqui que fala, ó. Dispor de pia, sabão, papel toalha, álcool, tudo isso para permitir a lavagem correta de mãos do cliente também, tá? Não só do nosso manipulador, não só do nosso funcionário, mas do cliente também. Dispor de álcool gel em pontos específicos, pontos estratégicos, na entrada do estabelecimento, próximo do caixa, próximo do serviço de alimento, em todos próximo de banheiros, todos os pontos estratégicos. Disponibilizar álcool 70 para o cliente, tá?
afixar cartazes de lavagem de mãos. Além da gente afixar dentro da nossa área de manipulação, a gente vai afixar para o cliente também, tá? Para fazer a orientação correta de lavagem de mãos para o nosso cliente também. O ambiente, ele tem que ser preferencialmente ventilado, ou seja, porta aberta, janela aberta. A gente tem um ambiente climatizado? No meu restaurante é todo fechado com ar-condicionado. A legislação vem pedindo que seja feita manutenção regular desses aparelhos de ar-condicionado, tá? Para garantir a segurança do ar que está circulando ali. Reforço no uso de máscara na entrada do estabelecimento. Então, cartazes de orientação de que é obrigatório o uso de máscara dentro do estabelecimento. E sinalizar distanciamento, vem falando aqui também. Limpeza. Quais os cuidados que eles vêm pedindo, que essa legislação vem pedindo em relação à limpeza? Limpeza e higienização de mesas e cadeiras após o uso. Então o cliente saiu, vai passar para o próximo cliente realizar a limpeza, higienização das cadeiras e das mesas, tá? Higienização de utensílios de forma correta, prato, copo, bandeja, tudo higienizado entre o uso de um cliente para o outro, né? Aumentar a frequência de higienização, maçaneta, balcões, máquina de cartão, esses equipamentos de uso de vários clientes também. Os temperos, isso era uma pergunta que eu já tinha recebido de alguns clientes meus. Carol, como é que eu vou fazer com azeite? Eu não vou mais poder ter azeite na mesa? A recomendação da legislação é que seja preferencialmente em sachê os temperos, tá? Sal, azeite, pimenta, sei lá, preferencialmente em sachê. Quando não for possível ser em sachê, que seja higienizado após o uso do cliente, tá? Com frequência. Cardápio, preferir cardápio eletrônico ou, se não é possível cardápio eletrônico, ter um cardápio plastificado que permita a higienização desse cardápio também, tá? Então pode ser usado aplicativo, QR Code para poder o cliente ler o cardápio, para poder evitar a manipulação desse cardápio. Não é possível ter um cardápio que seja plastificado para poder permitir a higienização desse cardápio. Dispor de lixeiras com pedal. Essa recomendação a gente usava sempre dentro da cozinha, é recomendável também para a área de atendimento ao cliente, né? Para poder, quando ele precisar descartar algum papel, alguma coisa, ser descartado em lixeira com pedal, tá? Para não ser em contato manual. Peraí que tem uma pergunta aqui. Caso o cliente não esteja de máscara para entrar no local, pode ser negado o atendimento e orientado sobre a máscara? Eu acredito que sim, pela legislação eu acredito que sim, porque aqui em Brasília, por exemplo, aqui no DF existe um decreto, tem uma lei. Então, como é que eu fiz para os meus clientes? Eu fiz um cartaz de orientação, decreto número tal, de uso obrigatório de máscara. Então tá ali a lei. Então você pode e deve se recusar a atender o cliente e orientar ele que ele pode fazer uso de máscara. O que eu recomendo de bom tom que o restaurante pode fazer? Ele pode ter uma caixa de máscara descartável para que o cliente não vá embora, ele fornecer de repente uma máscara descartável para aquele cliente, tá? Fica aí uma sugestão, fica uma dica. Mas ele tem que usar a máscara, senão ele não pode entrar no estabelecimento, tá? É igual a legislação, por exemplo, de cigarro. Não pode fumar dentro do estabelecimento. O cliente teimoso vai lá e acende um cigarro. O restaurante, é lógico que é desconfortável pro dono, pro gerente chegar no cliente e dizer assim, olha, moço, você não pode fumar e tal, mas é obrigação, é proibido fumar. Então faz parte, é responsabilidade da empresa, do proprietário fazer essa intervenção. Ele tem que ir falar com o cliente que ele não pode fumar. No ambiente de alimentação é proibido fumar, tá? Delivery. O delivery a gente já vem atuando com ele, né? Mas essa legislação vem reforçando, essa nota técnica vem reforçando também algumas orientações em relação ao delivery. Reforço de boas práticas, mais uma vez. Os entregadores, a gente fazer as orientações, fazer o treinamento também dos nossos entregadores, tá? Orientar eles em relação ao distanciamento do cliente quando for fazer a entrega, que eles também têm que realizar a lavagem de mãos. Se não é possível realizar a lavagem de mãos, fazer o uso do álcool 70, tá? Higienizar o volante, o guidão da moto, a bolsa de transporte com maior frequência, tá? A gente tem que fazer essa orientação para eles também. Na hora de fazer o to go, né? O take out, pegar a comida para levar,
manter o distanciamento da pessoa, do atendente também, tá? O alimento, ele tem que, em relação ao delivery, fala também que o alimento tem que ser mantido na temperatura adequada, mais uma vez, mantendo as regras de boas práticas. Não é porque a gente está em pandemia que as boas práticas não existem mais, pelo contrário, elas têm cada vez mais reforçadas, né? Higiene da caixa da bolsa de entrega, tá? Em relação ao delivery, essa nota vem falando isso. Outras recomendações gerais que eles falam, medir a temperatura do cliente. Essa aí ele coloca como uma opção, uma medida extra de cuidado, que a gente pode realizar medidas de temperatura do cliente. Aqui no DF, por exemplo, com a reabertura dos shoppings, foi obrigatório a medida de temperatura. Para entrar no shopping é obrigatório, para entrar no estabelecimento, seja ele qualquer, para entrar no estabelecimento é obrigatória a medida. Essa nota técnica não vem colocando como obrigatório, ele vem colocando como uma medida extra de cuidado que a gente pode realizar essa medida. Lembrando que ele faz a observação, aferição de temperatura sem contato com a pele, com um aparelho certificado, tá? Então não pode ser qualquer termômetro, não pode ser aquele de botar embaixo do braço, tem que ser o de leitora de infravermelho, sem contato com o corpo, tá? Outras recomendações em relação ao pagamento, procurar pagamento sem contato, né? Então, ou cartão por aproximação, ou pagar por aplicativo, evitar o pagamento com contato, evitar pagamento em dinheiro, tá? Disponibilizar álcool e pia para lavagem de mãos, mais uma vez ele fala sobre isso.